A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Iniciei na semana passada um estudo sobre salvação, unidade e reavivamento na palavra pastoral, na reflexão bíblica, no culto da família Fama da terça-feira. Pontuei no vídeo sobre salvação e unidade e hoje eu entro na questão do reavivamento. Marcos capítulo 15, versículo 16 e 20 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Mateus capítulo 16, versículo 18, a parte B diz: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir desses dois textos bíblicos, eu vou apresentar um contraponto apontando numa direção pouco analisada quanto às estratégias do inimigo para barrar o crescimento da igreja, para barrar o reavivamento da igreja. A partir de dados históricos, eu vou pontuar ações silenciosas empreendidas pelo inimigo que por vezes têm conseguido estagnar e barrar a igreja do Senhor. A promessa de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 18, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, está condicionada à fidelidade da igreja e sua eterna dependência da orientação e sustentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que deixou de ocorrer em diferentes épocas e também em diferentes lugares. A Europa foi uma grande impulsora da evangelização mundial, a partir das viagens paulinas com a abertura das igrejas, treinamento de obreiros e a migração de cristãos para outras regiões do mundo. Os grandes estudiosos que dão sustentação às principais bases doutrinárias também tiveram suas origens na Europa e até hoje influenciam de modo significativo os escritores e também analistas das escrituras sagradas, das questões bíblicas no mundo. A reforma protestante, liderada por Martinho Lutero, concretizada em 31 de outubro de 1517, ocorreu na cidade de Wittenberg, na Alemanha. A escola bíblica dominical teve sua origem na cidade de Gloucester, na Inglaterra, quando Robert Hicks a implantou para evangelizar as crianças de rua. O historiador John Richard Green, ele registrou em um documentário que as escolas bíblicas dominicais fundadas por Hicks deram origem aos estabelecimentos de educação pública popular. Hoje a Europa clama por ser evangelizada e as grandes igrejas do passado estão em ruínas. Outras foram colocadas à venda e transformadas em livrarias, cafés e até em pistas de dança. E essa decadência se deu em decorrência da implantação de leis antropocêntricas, colocando o homem como centro de todas as atenções, em decorrência também da inversão de valores, da banalização do sagrado, da liberação da imoralidade através da legalização da prostituição, das drogas e do casamento homoafetivo. Em muitos países europeus, além do grande avanço do islamismo e do ateísmo, a própria população une forças exigindo o fechamento de templos e também de mesquitas. A Europa está cada vez mais pagã. Há países que 91% das pessoas entre 16 e 29 anos se declaram sem religião. Com a forte influência dos cristãos europeus que migraram da Espanha e também da França para a América do Norte, o cristianismo ele proliferou nos Estados Unidos a partir do século XVII, chegando a 51% da população americana. Foi nos Estados Unidos, na América do Norte, que William Seymour, liderando um pequeno grupo de pessoas, viu nascer no dia 15 de abril de 1906 o grande avivamento da Rua Azusa, um marco no cristianismo mundial. Hoje, a América do Norte está impregnada por movimentos neopentecostais e por grupos de mentores que dão assessoria às igrejas. Em decorrência disso, a igreja sofre uma decadência espiritual avassaladora, tendo em vista os mesmos precedentes ocorridos na Europa. Leis antropocêntricas, a imoralidade, a banalização do sagrado tem estimulado os movimentos satanistas e homoafetivos a invertirem contra os cristãos com afrontas e também ameaças. No dia 25 de julho de 2017, foi inaugurado na cidade de Oklahoma a estátua de Satã ao lado do monumento dos 10 Testamentos, com duas crianças ao seu lado admirando e sob os gritos de "Salve Satã". Além disso, os movimentos satanistas, eles lutam na justiça para inserir na grade curricular manuais de iniciação satânica para as crianças na educação básica. Enquanto isso,
as famílias cristãs se omitem a cumprir a determinação divina que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9 e versículos 12 a 15, que diz: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. O pior é que, além de as famílias deixarem de instruir os filhos quanto às orientações divinas por meio das escrituras, por meio aí da prática de uma vida devocional diária em família, com a leitura da Bíblia, oração, jejum e cantos sagrados, muitas famílias não se empenham em levar os seus filhos à igreja para serem evangelizados, terem um encontro pessoal com Jesus, receberem o batismo no Espírito Santo e se consolidarem na fé cristã. De acordo com pesquisa realizada em 2016 pelo Instituto Lifeway Research, 70% dos jovens que frequentam a igreja enquanto estão no ensino médio abandonam a fé cristã ao entrar na faculdade, tendo em vista o choque de realidade com o qual se deparam, e também as tentações, as mudanças, as descobertas, o crescimento intelectual e a ampliação dos relacionamentos que desafiam os jovens cristãos e colocam à prova os valores éticos e morais da vida cristã. Desses 70% que abandonam a fé ao entrarem nas faculdades, apenas cerca de 46% se reconciliam com o Evangelho após a formação e já estarem encaminhados na vida, enquanto que 24% não conseguem retomar a vida cristã. Ou seja, a cada 100 jovens que frequentam a igreja durante o ensino médio, 24 não conseguem retomar a vida cristã após a faculdade. Com isso, o inimigo ganha terreno para barrar a igreja e impossibilitar um novo reavivamento para que a igreja revigore e experimente um novo tempo. A partir da América do Norte, o cristianismo ele alastrou para a América Latina, América Central e também a América do Sul. No dia 10 de março de 1557, foi realizado o primeiro culto no Brasil, dirigido pelos pastores calvinistas Pierre Richer e Guilherme Chartier. Daniel Berg e Gunaving, eles chegaram no Brasil dia 10 de novembro de 1910 e no dia 18 de junho de 1911, a irmã Celina Albuquerque, uma integrante da Escola Bíblica Dominical, foi a primeira mulher, a primeira pessoa a receber o batismo no Espírito Santo, e essa chama se alastrou por todos os rincões no Brasil. Como ocorreu na Europa, na América do Norte, na América do Sul, o inimigo trabalha para tentar impedir a marcha da igreja, se utilizando dos mesmos precedentes. Na Bolívia, país com cerca de 93% da população que se declara cristã, 17% protestante e 76% católica, o ex-presidente Evo Morales tentou inserir no novo Código Penal, no terceiro capítulo, na primeira seção, o artigo 88, com proibição à evangelização para recrutar, para conquistar pessoas para organizações religiosas, com pena de 7 a 12 anos de prisão e a obrigação de reparação financeira. Graças a Deus, dada a mobilização nacional na Bolívia e também a repercussão no mundo, esse artigo ele foi retirado do novo Código Penal da Bolívia. Em 2017, no Brasil, o MEC enviou para as escolas públicas o livreto A Máquina de Brincar, no qual Satanás é apresentado às crianças como um ser bom e sempre à disposição para atendê-las, e Deus é apresentado como mau e distante, como um ser covarde. À época, o então senador Hilder Moraes solicitou ao MEC o recolhimento desse material. Em São Paulo, no governo de Fernando de Haddad, pastores que pregavam em praça pública chegaram a ser presos. Agora, recentemente, no governo de Agripino João Dória, retiraram o nome de Deus e de Jesus dos materiais didáticos utilizados nas escolas públicas do estado de São Paulo. Em Brasília, no ano de 2017,
Mais de 30 templos evangélicos foram destruídos, demolidos, a mando do ex-governador Rodrigo Hollenberg. Em Goiânia, na gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, chegaram a introduzir uma cartilha que ensinavam práticas de feitiçaria nas escolas do primário, o que foi posteriormente recolhido por ação do então vereador pastor Fábio Lima. O STF, Supremo Tribunal Federal, extrapolando suas competências judiciais, legislando, aprovou a união homoafetiva, trabalha para legalizar o aborto até a 12ª semana de gestação e para proibir o acompanhamento por psicólogos às pessoas que queiram abandonar o homossexualismo e o lesbianismo. Foi lançado o kit gay a fim de trabalhar a ideologia de gênero, um estímulo à pedofilia e à erotização das crianças na educação básica, com o intuito de colocar os homossexuais em um patamar acima dos outros grupos sociais e até colocar pastores na cadeia. Graças a Deus que essa iniciativa ela foi barrada. Mesmo tendo sido paralisada a distribuição destes kits nas escolas infantis no Brasil, ainda há professores e professoras que trabalham a erotização das crianças, o incentivo à ideologia de gênero e a utilização na escrita a linguagem binária, ainda que não exista aí como norma técnica na língua portuguesa. No Brasil existem em torno de 900 leis contra a família, a favor da legalização das drogas, das uniões homoafetivas, do aborto, à espera de aprovação no Brasil. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 2018, está sendo atacada por conter princípios morais e éticos considerados pela esquerda no Brasil ultrapassados e que coíbem a erotização das crianças nas escolas e a proliferação de ideias políticas partidárias e a ideologia de gênero. A ideia é conter o avanço do conservadorismo cristão através da aplicação de material didático a partir da educação básica, do ensino fundamental. Estamos vivendo um momento crucial no qual cada cristão deve agir e ser de fato um canal nas mãos de Deus para fazer com que o inferno recue e a igreja seja reavivada para ter condições de avançar. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A igreja precisa se posicionar para fazer a diferença e permitir que o Brasil continue sendo um país abençoado por Deus, rico, glorioso, um celeiro de missionários para o mundo. Ore, peça sabedoria a Deus, peça orientação divina para no temor do Senhor e na dependência dele você possa exercer sua missão de pai, de mãe, de filho, sua missão que Deus colocou para você na terra, bem como para que você possa exercer a sua cidadania e abençoar o Brasil nas próximas eleições, abençoar o Brasil naquilo que você trabalha, abençoar o Brasil no ambiente que você está inserido nele. O salmista diz no Salmo de número 33, verso 12, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso só pode vir a ser uma realidade no Brasil e no mundo se a igreja ocupar o seu lugar no exercício da cidadania, escolher pessoas que defendam os princípios cristãos, a família, a moral, a justiça social, o fim da corrupção e da impunidade, a geração de emprego e também alianças com nações sem conchavos escusos. Quando a igreja se mobiliza, Deus move o sobrenatural, como ocorreu no Irã, com uma tempestade de areia, como ocorreu na Coreia do Sul, quando a igreja em oração, Deus fez ressurgir as possibilidades de paz nas duas penínsulas. Na Tailândia, os irmãos lembram de uma reportagem, um grupo de meninos ficaram 18 dias na caverna alagada e foram resgatados com vidas. É momento de a igreja, de forma coletiva e na individualidade, buscar o tão necessário reavivamento para que venha experimentar um novo tempo de evangelização, de salvação de almas, de batismo no Espírito Santo, de consolidação da fé cristã e de se preparar para ouvir o soar da trombeta de Deus, que a qualquer momento será tocada para que a igreja seja arrebatada e venha a estar livre da grande tribulação que há de vir sobre os moradores da terra. No próximo estudo eu darei sequência a essa temática no culto da família Fama da terça-feira, falando sobre reavivamento. Esteja atento, esteja atenta para você ter acesso, seja por meio do vídeo ou no culto presencial na igreja, caso seja liberado pelas autoridades locais. Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, te fortalecendo, te enchendo com a unção do Espírito Santo de Deus. Prossiga
na paz do Senhor.